E João Fonseca reencontra velho conhecido na primeira rodada de Wimbledon. Ele teve um sorteio favorável, mas um adversário que pode ser perigoso, principalmente por ser britânico e conhecer bem a grama. A gente vai falar um pouquinho desse adversário e fazer uma análise pré-jogo. Então vem comigo, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá pro vídeo então. Galera, acabou de sair então o sorteio para o Wimbledon. Acordei bem cedinho de madrugada para poder assistir, então gostaria que se você pudesse deixar um like para ajudar o canal e se inscrever, ajuda demais esse nosso trabalho aqui. E o João Fonseca reencontra Jacob Fairley da Grã-Bretanha. Esse carinha aqui já jogou com o João 2 vezes. Tá uma partida, né, em uma partida nível ATP, que tá 1-0 para o João Fonseca, mas teve um outro jogo no começo do ano, Challenger, que é esse jogo aqui que aconteceu lá em Canberra, onde o João foi campeão. Então no primeiro confronto foi uma semifinal de Challenger, o João Fonseca venceu, foi no piso duro, duplo 6-3. O João jogou bem demais essa partida aqui, eu assisti na época, e agora também recentemente Indian Wells, o João Fonseca jogou com ele e venceu por 6-2, perdeu o segundo set de 1-6, o João Fonseca saiu do jogo aqui no segundo set, e no terceiro set o João Fonseca, se não me engano, ele estava perdendo de 3-1, e ele virou essa partida aqui, foi uma ótima partida do João Fonseca de recuperação e venceu por 6-3, avançando em Indian Wells. Então, pessoal, aqui a gente tem nessa outra página que ele atualiza, né? Naquele site ele considerava apenas os jogos ATP no placar, e aqui então 2-0 para o João, será o terceiro confronto, e pensamos aqui que o João tem boas possibilidades de vencer essa partida, mas a gente vai comentar um pouco, tem alguns perigos aqui nesse jogo, e a gente vai falar aqui na sequência. O Fairley, pessoal, então falando um pouco já do adversário do João, ele é número 51 do ranking, ele subiu 9 posições na última atualização e ele vem numa crescente em questão de ranking. Se olharmos aqui, ó, em 2023 ele era 645 do ranking, 2024 ele terminou em 99 e agora ele vem na posição 60. Ou seja, ele está numa crescente muito boa na questão de ranking, aqui falando de ranking de simples, né? Duplas também tá um ranking aqui de 379, mas é em simples que ele vem subindo de maneira bem grande, aí, então conseguindo subir bastante no ranking. Ele então, pessoal, ele tem esse ano 13 vitórias e 11 derrotas em torneios ATP, mas na carreira ele tem 15 vitórias e 14 derrotas, ou seja, o maior número de jogos em torneios maiores que a ATP ocorreram esse ano, mostrando o crescimento dele recente em questão de ranking. $1 milhão em premiação, e o melhor ranking dele foi no dia 9 de junho, ranking 49. Então, um adversário que vem em uma crescente, a gente vai falar também do momento atual dele na sequência. Ele não tem nenhum título nível ATP, tá, pessoal? Ele ganhou bastante título Challenger, também vamos falar aqui na sequência. Então, mostrando os títulos dele aqui, pode ver que ele tem 4 títulos Challenger, 3 no piso duro, que é Hard, e 1 na grama. Então, são os maiores títulos dele, inclusive é um Challenger 125, 2 Challenger 125, os maiores títulos dele. E depois ele tem 2 títulos ITF menores aqui, que é o M25. Então, um jogador que se destaca nesse tipo de circuito até o momento. Falando um pouco do momento atual dele, ele caiu em Estebor, mesmo torneio do João, na segunda rodada, perdendo para o Giron. Ele inclusive ganhou do Fábio Koble, aqui, que tinha ganhado do João Fonseca recentemente. Então ele ganhou na grama esse jogo, ele fez quartas de final aqui em Queens, né, terceira rodada, também na grama. Stuttgart ele perdeu na primeira rodada para o Nakashima, torneio na grama, então é um adversário que vem jogando essa gira aqui de grama. Lembrando que ele é britânico, ou seja, os britânicos gostam da grama, eles têm mais conhecimento sobre esse piso. É igual aos brasileiros. Os brasileiros também gostam muito de saibro, então os britânicos é um piso que é favorável. Até anotei aqui, pessoal, ele tem 50% de vitória no piso duro, 58% no saibro, olha que curioso, bastante um percentual melhor no saibro, e na grama 44%. Ele não tem, mesmo sendo britânico, um percentual de vitórias maior do que os outros pisos, comparado ali com os pisos que ele jogou. Então é um ponto curioso, mas não deixa de ser um adversário perigoso no sentido de conhecer bem a grama. Voltando às análises aqui, então ele fez no Aberto da França em Roland Garros terceira rodada. Outros resultados, Roma ele fez segunda rodada, Madrid ele fez terceira rodada vindo de um quali, Barcelona ele fez aqui também segunda rodada vindo de um quali, Miami mesma coisa, veio do quali e fez segunda rodada, por isso que subiu bastante no ranking, vencendo os qualis e chegando segunda, terceira rodada de torneios maiores. Em Canberra aqui ele perdeu então na semifinal para o João Fonseca. E a Australian Open fez terceira rodada perdendo para o Zverev. Então o adversário que sim vem num bom momento,
mas principalmente alavancado por essas vitórias em qualificatório, primeira, segunda, terceira rodada ali de torneios maiores, que permitiu ele ganhar pontos e crescer no ranking. Mas sim, vem no bom momento, mas resultados não tão extraordinários assim, vamos colocar dessa maneira. Galera, tá gostando do nosso vídeo? Se puder ajudar o nosso trabalho se inscrevendo, dá um winner na inscrição do canal, temos a meta de chegar a 10 mil inscritos, ajuda demais o nosso trabalho, dá um ace no like, isso fortalece demais, hypa o nosso conteúdo, clica no botão de hypar, não custa nada e esse conteúdo será levado para mais pessoas. Ativa o sininho do canal que assim que eu lançar os vídeos você vai poder receber de imediato as notificações e acompanhar os vídeos aqui sobre João Fonseca, Bia Haddad. E falar sobre Bia Haddad, a gente vai soltar um vídeo também da análise do jogo dela, tá? Então esse aqui é do João. No final da noite a gente pretende soltar, ou amanhã, a análise do jogo da Bia Haddad. Comenta quem que vai vencer, João Fonseca ou Fernley. Coloca o placar que eu quero muito ler a opinião de vocês aqui. E se quiser apoiar nosso trabalho de maneira financeira, na descrição do vídeo você pode ver a nossa chave Pix, vou colocar na tela também, qualquer valor ajuda demais. E tem alguns produtos também que você pode estar acessando e conferindo aqui que está na descrição. Vamos falar um pouquinho do jogo então aqui do Jacob. Ele é um cara que tem o saque como um golpe que ele utiliza muito, né, para conseguir os seus pontos. Ele acerta 61% do primeiro serviço, é um indicador que está na média e ele ganha 71% dos pontos quando joga então com o primeiro serviço. Na grama esse saque dele tende a andar um pouco mais, às vezes ele vai conseguir alguns aces também, então ele usa muito para abrir os pontos e construir, então depende bastante do seu primeiro serviço. Vence 49% dos pontos jogados com o segundo serviço, um percentual aqui não tão alto, e vai permitir que o João ataque esse segundo serviço e construa os pontos. O João a gente vai falar na sequência. Salva 56% dos breakpoints que os adversários têm a favor, não é um índice tão alto, e ele converte então 40% das chances que tem a favor. Então esses dois pontos aqui não são indicadores altos, mostrando que ele tem um pouco de dificuldade para quebrar, e para salvar os breakpoints, principalmente, é um indicador que está bem abaixo em nível ATP. Outros dados que eu não passei para vocês aqui, ele tem 23 anos, 1,83 m e ele é destro e joga backhand de duas mãos. Falando um pouquinho do jogo dele, então, continuando a análise, ele é um jogador que tem como seu golpe principal o forehand, a sua direita, onde ele constrói os pontos, tenta ser agressivo, principalmente em aproximação, tentando se aproximar ali para definir os pontos, consegue colocar essa bola na paralela e na cruzada, e principalmente, pessoal, ele joga uma bola um pouco mais reta, de aceleração, para poder definir com o forehand. O backhand mais de controle, principalmente na cruzada, mas pode buscar também angular um pouco ou também trazer esse golpe para paralela se permitir, né, essa bola sobrar um pouco mais curta, e eu penso que o João pode usar esse backhand para tentar vencer essa partida. Drop shot ele vai usar de maneira mais estratégica, assim como o voleio, mas pode usar saque e voleio bastante. E também o slice ele usa muito na defesa e pode utilizar muito nesse piso na grama, já que o slice pode ser um golpe muito efetivo na grama. Tem um físico bom, se movimenta bem, então é um jogador em ascensão que vai jogar em um piso que ele conhece, então o João tem que ficar atento. E o João Fonseca chega então para essa partida muito bem, ele perdeu por Fritz na segunda rodada em Eastbourne, mas jogou de igual para igual com os 5 do mundo. Foi no detalhe, foi 2, 3 games ali que saiu um pouquinho, mas o João mostrou que estava muito bem, que pode jogar contra esses caras de igual para igual. Foi no detalhe, joga bem na grama, o seu jogo casa com a grama, então ele chega bem para esse torneio de Wimbledon e pegou então um adversário que, na minha opinião, é um adversário acessível, favorável. O João já tem um histórico positivo, tem que ficar atento que o adversário conhece bem a grama, tem que ficar atento que ele vai ter torcida a favor, o adversário, já que ele é britânico e joga na Inglaterra, joga em Londres, então terá a torcida a favor dele. Então o João tem que ficar atento a esses pontos. Vejo que o João pode principalmente atacar o primeiro serviço. A gente viu que o primeiro serviço do adversário tem um percentual de 71% de pontos ganhos. Mesmo sendo um ponto que ele abre, né, um dos principais golpes do adversário, não é um percentual tão alto. O percentual alto seria 75%, 76%, 74%. Então vai permitir o João em alguns pontos do primeiro serviço atacar. Também o segundo serviço, que o percentual não é tão alto, o João pode atacar o segundo serviço do adversário. Outra coisa, o João está mais acostumado aos grandes torneios do que o Jacob, mesmo sendo mais novo, então eu vejo o João melhor nesse sentido também. O João tem mais recursos, ele tem a sua bola anda mais, ele pode colocar isso no backhand do adversário, ele vai ter que cuidar para os erros, né, e não sair tanto dos games. Tem alguns games que o João ele sai um pouco, mas é normal, está em construção. Eu vejo que o João sacando bem, é muito difícil ele perder essa partida, ainda mais num jogo melhor de 5 sets. O João ele vai ter as oportunidades nesse jogo.
E sim, é muito possível que o João consiga avançar nesse torneio para uma segunda rodada e a gente vai falar jogo por jogo aqui. No momento que eu gravo, pessoal, ainda não está definido o horário, o dia da partida, tá? Aqui só sabemos o adversário. A programação ainda vai ser solta durante o final de semana. A gente vai trazer aqui para vocês. Vou colocar no comentário fixado assim que sair o horário e o dia, mas o torneio começa a partir de segunda. Então, nesse caso aqui, nesse momento, eu estou gravando na sexta, bem de manhã. Então, deixa o like para ajudar, acordei de madrugada. Então, não tem horário ainda, tá? E o João, pessoal, ele pegou uma chave favorável. Ele pegou, então, que se ele passar o Fernley, ele vai pegar o Grexpor, número 34, fazendo uma estimativa. Tem um adversário, que é os melhores passariam, vamos colocar assim no caso aqui, né? Hogurun ele poderia pegar numa terceira rodada, né? Uma possível terceira rodada, número 8, aí seria um jogo bem difícil, mas bem possível. Tiafoe, numa quarta rodada, seria o melhor jogador, número 12 do mundo. Aí sim, viria numas quartas de final o Alcaraz, que é o número cabeça-chave 2, mas o favorito ao torneio. Zverev em uma semi e o Sinner em uma primeira, fazendo uma projeção aqui, por exemplo. Tem, acho que do lado do Sinner também caiu o Djokovic. Mas, então, pessoal, o João pegou sim uma chave favorável, dá para sonhar até uma quarta, quem sabe chegar umas quartas de final e jogar com o Alcaraz. A gente vai fazer uma live hoje, às 7h30 da noite aqui no canal, para falar então do jogo do João, falar da chave do João. Então venha participar da nossa live, bem bacana, por volta das 7h30 da noite. Vou agendar aqui no canal, então ativa o sininho, daí você vai conseguir acompanhar e participar. Gosto muito da interação de vocês. Comenta, vocês acham que o João vence? Gostaram da chave do João? Coloca aqui para mim. Muito obrigado por vocês terem assistido, um grande abraço, até a próxima, fui!